Queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2. Vai ser a nossa reflexão nessa noite, baseado na igreja de Esmina. Creio que Deus tem uma palavra para nós, ainda antes de terminar o culto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 11. Mais uma vez agradeço à pastora Adriana, ao ministério, à igreja, a todos que estão aqui, pelo apoio, pela recepção. Sempre é bom estar aqui com os queridos e amados irmãos, tá bom? A irmã Luciene não pôde vir, está no trabalho, só vai estar liberado lá para o dia 20. Muito bem. Apocalipse 2, versículo 8 em diante, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Poder sentar, queridos e amados irmãos. Bom, como os irmãos sabem, Deus, Ele nunca deixa a igreja sem resposta, nunca deixa a igreja sem que haja um cuidado especial para com ela. E Deus usou o apóstolo João, dando a ele uma revelação. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia, nem todo livro da Bíblia foi uma revelação, mas Apocalipse foi. Até o próprio nome já diz, Apocalipse significa revelação. Mas tem livro da Bíblia que não foi revelação de Deus, foi inspiração de Deus, tá? O livro, por exemplo, de Atos dos Apóstolos não foi uma revelação, mas foi uma inspiração que Deus deu para o Dr. Lucas, que fez uma pesquisa, inspirado, dirigido por Deus, e escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos. Já o livro de Apocalipse, diferente, foi uma revelação de Deus. E Deus não parou de revelar. Hoje, por exemplo, nós acabamos de ver aqui uma palavra profética na vida dessa senhora que está aqui, através da missionária Adriana Mello. Isto é uma revelação que vem com inspiração. E o que temos aqui são 7 cartas que Deus enviou para 7 pastores que pastoreavam 7 igrejas na Ásia Menor. Foi de Éfeso a Filadélfia. A primeira foi para Éfeso. E o assunto principal é que a igreja havia perdido o primeiro amor. Havia perdido o quê? O primeiro amor. Na realidade, não foi que a igreja perdeu o primeiro amor. Quando a gente perde uma coisa, a gente perde não porque quis perder. Quem aqui já perdeu o celular? Levanta a mão. O irmão quis perder o celular? Não. Ok? Quem aqui já perdeu a carteira? A carteira. O irmão quis perder a carteira? Não.
Então, a igreja de Éfeso, ela não perdeu o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. Tem diferença ou não tem? Você, quando perde uma coisa, você perde sem querer. Mas quando você abandona, é outra coisa. E a igreja em Éfeso havia abandonado o primeiro amor. E o Senhor disse que ela deveria voltar ao primeiro amor. E muita gente hoje abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele momento que você está disposto a tudo. O rapaz chega para a moça e diz: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. É meu bem para lá, meu bem para cá. O tempo vai passando, aí começa a querer não só o bem, mas os bens. Então, o primeiro amor não olha defeito, o primeiro amor não olha sacrifício, o primeiro amor faz uma entrega total. Já o assunto da igreja de Esmina já é bem diferente. Porque enquanto a igreja de Éfeso era uma igreja grande, forte, poderosa, a igreja de Esmina era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha força, não tinha a mesma força financeira que tinha Éfeso, não tinha a mesma força teológica em número que a igreja de Éfeso. A igreja de Esmina, ela era acanhada em todo sentido falando. E o Senhor chega para essa igreja e se manifesta dizendo: olha, eu sou aquele que fui morto. Eu morri realmente, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Ele começa animando a igreja, dizendo: eu estou vivo, eu estou com vocês, eu estou vendo tudo. Vocês não têm um Deus morto, mas tem um Senhor, Rei dos Reis, Deus dos deuses, completamente vivo. E tem mais: eu conheço as tuas obras. Irmãos, Jesus conhece o nosso interior. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Ele conhece. Você às vezes conhece uma pessoa na rua pelo modo de andar, sim ou não? Não é? De longe você diz: não, aquele ali é fulano. Porque o modo de andar dele. Tem uns que andam todo assim, outros andam todo assim. Você conhece. Mas quem conhece que está aqui dentro é só aquele que tem dois olhos como chama de fogo. Então o Senhor conhece o nosso interior. Ele também conhece o nosso tempo. Ele conhece a nossa história. O Senhor tem acompanhado você passo a passo, irmão. O Senhor tem acompanhado as tuas lágrimas, as tuas madrugadas de angústia. O Senhor tem acompanhado os momentos de tristeza, de satisfação, de frustração, de decepção. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você está fazendo para mim. Eu conheço quando você toca. Eu conheço quando você canta. Eu conheço quando você prega. Eu conheço quando você evangeliza. Eu conheço quando você contribui, quando você não contribui. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas dores e as tuas alegrias. Eu conheço você. Ou você acha que Jesus não te conhece, por dentro e por fora? Às vezes a tua mulher não te conhece, mas Jesus conhece. O teu marido não te conhece, mas Jesus conhece. Teu pai, tua mãe, pensa até que te conhece. Quantos pais se decepcionam? O filho foi preso com drogas. Meu Deus, não, meu filho não. Ele não fez isso, ele não faz isso. E quando vai para a justiça, que examina tudo, realmente o filho está traficando drogas. E a mãe não sabia, não conhecia.
Mas Deus não se engana e Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Domiciano era o imperador da época de João. E Domiciano, ele ficou tão empolgado com o cargo que achou que já era Deus. E começou a obrigar as pessoas em todo o império a chamá-lo de Senhor. Não é o Senhor, como eu digo, pastor Érico, o Senhor, assim, pastor fulano, o Senhor, ou irmã fulana, a senhora. Não, não é esse título de respeito, de consideração, não. Senhor naquela época era chamar alguém de Deus, Senhor de todas as coisas. E Domiciano queria que os cristãos falassem isto. Mas João se recusou e disse: não, somente Jesus Cristo é o meu Senhor. E com a raiva que ele estava, ele mandou ferver um caldeirão grande de óleo, e quando estava já borbulhando, lançou João dentro desse caldeirão. Resultado, ele saiu totalmente ileso. Não queimou nem um fio de cabelo da sua cabeça. Quando Deus quer, o inimigo pode te lançar na fornalha, o Senhor entra com você. Quando Deus quer, você pode ser lançado na cova dos leões, o leão da tribo de Judá entra com você. Onde você for, Deus entra contigo. E Domiciano ficou, na linguagem do baiano, invocado com aquilo, admirado: o que está acontecendo? E disseram: olha, este homem, ou ele é santo demais, é um Deus que veio aqui na terra, ou esse homem vai acabar sendo adorado no seu lugar. A melhor maneira que tem, imperador, é mandar esse homem lá para a ilha de Patmos. Lá ele vai ficar no meio dos outros presos, lá ele vai ficar no meio das serpentes perigosas que existem ali, e você vai dar um fim nele, e vão esquecer dele, ó. Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ninguém nunca mais vai ouvir falar dele. Muito bem, gostei da ideia. Lançou João na ilha de Patmos. O objetivo era que João caísse no esquecimento. O objetivo era que João fosse derrotado, destruído. Como alguém, uma certa vez, disse para mim, quando estava investindo contra mim, disse o seguinte: hoje a gente mata e enterra Jorge Nilson. Tem mais de 12 anos isso. Não matou, não enterrou, e eu estou aqui nessa igreja abençoada, dizendo glória a Deus. Domiciano queria ver o fim de João. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e alguém já planejou o seu fim. Alguém tem ódio quando olha para você, não quer ver a sua prosperidade, não quer ver o seu crescimento, está sempre com ódio, sempre iracundo, sempre projetando alguma coisa para destruir a sua vida. Mas a última palavra é de Deus. Ainda que o inimigo te cerque, ele não vai te derrotar. Ainda que você seja lançado nas águas, elas não te submergirão. Se fores lançado pelo fogo, as chamas não queimarão você. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, não te desamparará e vai continuar com você para sempre. Deus nunca abandona ninguém. Mas por que Deus então permitiu que João fosse lançado no meio das feras na ilha de Patmos, no meio dos bandidos, dos criminosos, dos condenados? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Irmãos, Deus sempre faz uma coisa diferente daquilo que nós queremos. Porque às vezes, irmãos, nós queremos, nós lutamos pelo que queremos e não pelo que nós precisamos. Quantas vezes você ora por uma coisa que você quer, mas que você não precisa? Deus não quer dar o que você quer,
Deus quer dar o que você precisa, igreja. Eu acredito que João não queria ir para a ilha de Patmos. Será que ele queria? Não, mas ele precisava estar lá. Será que Daniel queria ser lançado na cova dos leões? Não, mas ele precisava estar lá. Será que Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, será que eles queriam ser lançados na fornalha? Não, mas ele precisava estar lá. Às vezes você quer fazer a obra de Deus de um jeito e Deus quer de outro. Eu queria tanto pregar e Deus quer que você cante. Eu queria tanto cantar e Deus quer que você pregue. Eu não queria ser porteiro, eu queria ser tocador, mas Deus quer você na portaria. Ou seja, nem tudo que queremos é o que nós precisamos. Por isso, se entregue na mão de Deus, porque Ele sabe o que você precisa. Amém? A igreja em Antioquia, será que queria ser uma igreja pequena? Pobre? Esquecida? Não. Era uma igreja pobre. Era uma igreja pequena. Era uma igreja que não tinha, na visão humana, nenhuma perspectiva de futuro. Mas não importa como as pessoas veem você, importa como Deus vê você. Não importa o que as pessoas planejam para você, importa o que Deus planejou para você. Planejaram a minha destruição. Aliás, já me mataram, eu acho que 3 vezes. Uma vez o pastor ligou para mim, desesperado. Alô, é o pastor Jorge Nilson? Eu disse sim. É ele mesmo? Eu digo sim, sou eu. O pastor Jorge Nilson de Filadélfia? Eu digo, meu filho, sou eu mesmo. Foi que houve? Me disseram que o senhor morreu. Eu disse, não chegou. Não chegou o dia ainda não. Quando eu fiquei de Covid, os irmãos sabem que o presidente da convenção, pastor Dário, morreu de Covid, né? Eu era o primeiro vice, e pela graça de Deus assumi, mas também peguei Covid. E fiquei realmente mal, desmaiei 2 vezes, meu pulmão ficou comprometido 75%, foi um negócio sério. E alguém disse que Deus já levou, e o outro que assumiu não vai dirigir nem a primeira GO. Vai dirigir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Irmãos, Deus não vai impedir que ninguém lance maldição contra você. Deus não vai impedir que alguém ameace você. Deus não vai impedir que alguém tente fazer o mal contra você. Mas só vai cair um fio de cabelo da sua cabeça se for autorizado por Ele. Quando Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu tenho o poder de mandar lhe soltar e de mandar lhe matar? Jesus disse sim, mas nenhum poder você teria se não fosse dado lá do alto. Quando quiseram lançar maldição contra o povo de Israel, Balaão, pago por Balaque, recebeu uma fortuna para lançar maldição contra o povo de Israel. Por 3 vezes ele tentou e não conseguiu. E Balaque ficou preocupado. Por que você não consegue amaldiçoar esse povo? Você é um profeta. Você é um visionário. Eu já vi você fazer coisas terríveis. Balaque não iria chamar Balaão se ele não fosse alguém que realmente já desse prova de que era um homem poderoso da terra. Não poderia ter feito isso. Só que Balaão mostrou vários motivos porque não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. E o maior motivo, sabe qual era?
Qual é, Balaão? Deus está no meio do povo. E onde Deus está, a maldição não chega. Onde Deus está, a enfermidade sai. Onde Jesus está, há batismo com o Espírito Santo. Onde Jesus está, a igreja está protegida, guardada. Às vezes você pode perguntar por que é que Deus está com a igreja, está com o crente e permite até que ele passe fome. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando o Senhor disse para Israel: eu te deixei ter fome. Fui eu. Mas para que, Senhor? Para revelar o que está no seu coração. Porque, irmãos, eu conheço muita gente que começou a prosperar financeiramente e decair espiritualmente. Não é um nem dois, não. Está na luta, está na prova, está na igreja chorando. Está na igreja no ciclo de oração, na escola dominical, é humilde, paz do Senhor para um lado, paz do Senhor para o outro, canta, louva, toca, prega, mas começa a ter dinheiro, começa a ter posição. Aí só vai para a escola dominical, se conseguir acordar mais cedo. Não, hoje não vou para o ciclo de oração não. E começa a decair espiritualmente. Tem gente que não pode ser rico, tem gente que não pode prosperar, porque isso vai ser motivo da sua queda. Deus até falou sobre Israel que Jesurum engordou e deu cois. O Senhor disse através de Oséias: Israel, com os povos se mistura. Israel é um bolo que não foi virado. Alguém aqui já comeu um bolo solado? Quem já comeu bolo solado? É aquele bolo que não foi bom, não assou direito, está meio cru por dentro. E quanta gente está assim, né? Tem aparência de bolo, foi até para o forno, mas está cru por dentro. Deus tem fogo para assar aqui nessa noite. Quantos creem que Deus tem fogo para assar corações aqui nessa noite? Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o que está dentro de nós. Deus permitiu que Israel passasse por momentos de angústias no deserto. Israel, certa vez, estava tão faminto que orou pedindo carne. E Deus mandou codornizes. Isso foi em Êxodo. Quando chegou em Números, Israel mais uma vez murmurou e Deus mandou mais uma vez carne. Mandou só 2 vezes. Só que dessa vez Deus mandou com castigo. O maná caía todo dia, mas a codorniz só eram 2 vezes. Porque Israel queria codorna, queria carne, mas precisava do maná. E quantas vezes nós queremos alguma coisa e Deus vê que nós precisamos de outra coisa. De outra coisa. Ele diz: conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Deus nos coloca em um lugar e a gente quer ir para outro. Deus nos dá uma missão e a gente quer outra. Não aconteceu isso com Jonas? Deus mandou Jonas para onde? E ele foi para onde? E muitas vezes nós fazemos igual a Jonas. Deus nos quer nesta obra aqui e a gente quer vir para cá. Deus quer que eu faça dessa maneira, mas eu quero fazer do meu jeito. Do meu jeito quebra a cara. Do meu jeito não dá certo.
tem que ser na direção do Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu conheço também as tuas tribulações. Você acha que Deus não sabe das lágrimas que você tem derramado? Você acha que Deus não sabe do sufoco que você passa? Você pega as contas e olha e diz: meu Deus, o que é que eu pago primeiro? O que é que eu pago primeiro? O cartão? A água? A luz? Ou eu compro feijão? Será que Deus não está vendo? Olha, tem gente se identificando aqui. Ele diz: eu conheço as suas tribulações, eu conheço o sufoco que você tem, eu sei o que você está passando, mas não temas, eu estou com você, não te deixarei e nem te desampararei. Ele diz: eu conheço também a tua pobreza. Sim. Tem gente que diz: olha, irmão, pobre é o diabo. Sim, pobre é o diabo. Espiritualmente, ele não é pobre, ele é um miserável. Agora, Jesus falou que existem realmente pessoas pobres financeiramente. Quando aquela mulher derramou aquele unguento sobre Jesus e um dos discípulos reclamou, dizendo: que desperdício, poderia vender e distribuir para os pobres. Jesus disse: os pobres vocês terão sempre com vocês aí. Tá? Aquela contenda que teve em Atos capítulo 6, era porque as viúvas que eram pobres, as viúvas gregas que eram pobres, não recebia a mesma quantidade de cesta básica que as viúvas judias. Não recebia a mesma atenção. Então, sempre vai haver pessoas financeiramente pobres. Só que aqui, a igreja em Esmina não era apenas pobre. Os irmãos eram extremamente pobres. E aí você diz: mas como é que pode? Deus que está na nossa vida deixa a gente ser pobre. Querido irmão, Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura. Os pais de Jesus eram ricos? Não eram quebrados, mas não eram milionários, não eram ricos. Se fossem ricos, a Bíblia teria dito: Zaqueu era rico, Mateus era rico. Então José e Maria não era uma família simples. Jesus entrou em Jerusalém montado num cavalo branco ou em um jumentinho? Irmãos, até a sepultura de Jesus foi emprestada. Foi emprestada. Então, ele sabia: eu conheço a tua pobreza. Sabe por quê? Porque eu também fui pobre. Eu nasci numa manjedoura, de uma família pobre, fui perseguido. Até a minha sepultura foi emprestada. Eu conheço a tua pobreza. Mas fica sabendo, igreja de Esmina, você é rica. Você tem um tesouro no céu. Oh, me carás. Ibas! Você é um milionário espiritual. Você não tem o que os ricos têm, mas os ricos não têm o que você tem. Os ricos têm mansão na terra, você tem mansão nos céus. O Deus de muitos ricos é o ouro e a prata. O seu Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata e de todo o universo. Eu sei, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Quando nós entendemos que o período que nós estamos passando, quando nós conhecemos o tempo que estamos vivendo, porque tem gente que não conhece o tempo que está vivendo. Eclesiastes diz o que? Há tempo? Quem sabe este ano para você
foi o ano do choro, o ano do desespero, das angústias, das lágrimas, de achar que está tudo perdido. Meu Deus, olha, gente, eu já passei por isso. Já passei de olhar assim e dizer, acabou. Não tem mais jeito não. Não tem jeito. Acabou, ó, acabou. Só que Jesus disse, quem falou que acabou? Foi eu que disse isso? Não. Mas é a circunstância, sim. Deus é maior do que a circunstância. Aleluia. Eu conheço a tua pobreza, igreja. Conheço também as blasfêmias dos judeus. Como eles blasfemam de você. Como eles perseguem. Olha, vocês serão até presos. Veja aqui, ó, o que diz aqui, ó. Eis, versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Padecer aqui é sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Não havia direitos humanos como existe hoje, não. Não havia esse negócio de banho de sol, TV, internet. Não. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, quando fala 10 dias, está dizendo, por um período vocês serão atribulados. Mas não vai ser sempre. O que você está passando hoje, não sei quanto tempo tem. A tribulação pode durar um dia, uma semana, um ano, 5 anos, não sabemos. Mas assim como ele disse para a igreja de Esmina, vocês terão uma tribulação de 10 dias, ou seja, por um período, vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas fique sabendo de uma coisa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E para concluir, nós já passamos das 9h30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. São promessas que deixam o crente, irmãos, avivados. São promessas que deixam o crente. Eu estou falando crente. Não estou falando aquele que diz que é crente. Mas aqueles que têm um compromisso. Porque nem todo mundo tem compromisso. Não era fácil ser crente naquela época. Naquela época, quem decidia ser um cristão estava dizendo, estou disposto a ser preso e morrer. Hoje, os crentes trocam de igreja como trocam de roupa. Hoje os cristãos perderam o amor pela palavra, não lê mais a palavra, não oram mais, não buscam mais. Hoje os cristãos estão tão parecidos, não com Jesus, uma pequena minoria que parece, mas que você não sabe mais identificar. Mas eu fico com aquela palavra que o Senhor disse para Malaquias. Outra vez, vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Mas veja, aqui diz outra vez. Se diz outra vez, porque já aconteceu antes. Mas naquele dia haverá o discernimento, o conhecimento de que realmente venceu. Porque vencer aqui é ir até o fim. Se você desistir agora, você é um derrotado. Se você parar agora, você já perdeu a sua salvação. Se você parar agora, o teu nome vai ser apagado.
Mas se você perseverar até o fim, Jesus diz: eu vou dar a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem recebe essa palavra, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Jesus.